Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. A mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa e estou nesse programa ao lado de Cauê Diniz. Cauê, talvez esse seja um dos programas mais esperados de 2025. O programa em que a gente vai analisar volantes chegando ao esporte. No plural. Não são nome de volantes, né, Fred? E não são nome de volantes bons para contratar. São contratados. Exatamente. Contratados, né? Ainda não anunciados, mas os dois já no Recife, já desembarcaram no Recife. Um volantão, o famoso camisa 5, que é Christian Rivera, e Sérgio Oliveira, mais conhecido até como Sérgio, né? A gente está colocando muito esse sobrenome, mas é Sérgio. E Sérgio, que é um camisa 8, né? Uma posição onde o Sport hoje até já joga ali com Fabrício e Johan ter feito essa posição. A gente não sabe se Atencio faz exatamente essa posição, mas queira ou não, Cauê, são volantes de origem, jogadores que jogaram a sua carreira como volantes, porque o Sport entrou em 2025 com um dano grave, uma lacuna grave no seu elenco. O time jogou até aqui 11 partidas, sendo 3 com a equipe sub-20 e 8 com Pepa. Nas 8 com Pepa, o Sport não tinha um primeiro volante de origem no elenco, nem profissional, nem da base, porque Zé Lucas na base sempre foi segundo volante. Até joga de primeiro, como mostrou que é capaz de jogar. Mas, para além de não ter um profissional, o Sport tinha Zé Lucas, que era um segundo volante, atuou no profissional agora como primeiro volante, teria uma chance com a Ju, que é um zagueiro que também poderia atuar ali como primeiro volante. Ou seja, na essência, na raiz, só agora o Sport traz os seus volantes. A gente até já debateu, Cauê, em alguns programas, o quanto isso atrapalha na evolução do time, no encaixe dos 11, no desenvolvimento de formas de jogo, na avaliação do trabalho de Pepa, no desenvolvimento do trabalho, mas também na avaliação do trabalho de Pepa. Qualquer crítica ao português, e a gente tem feito essas críticas necessárias para o futebol que o Sport está jogando no começo do ano, mas as críticas só podem ir até um certo ponto. Na hora que você diz, o cara não tem volante para colocar em campo. Cauê, a primeira pergunta é, demorou muito. A gente está fazendo esse programa no dia 17 de fevereiro. Mais de um mês de temporada. Já mais de um mês com o Sport jogando. Danos, inclusive. O Sport está pressionado no estadual. A pergunta é, chegando o Sérgio, chegando o Christian Rivera, valeu a pena a espera? Justificou a espera? Fred, eu acho que foi recompensadora, talvez essa seja uma palavra mais próxima que eu gostaria de utilizar, pensando no futuro, num curto, médio prazo, futuro da temporada. Mas não tem como você não fazer uma avaliação interna e chegar a um coeficiente comum de que poderia-se ter um primeiro volante, esse cincão, o reserva, já aí na ilha. E talvez essa seja uma crítica mais, vamos dizer, mais fiel ao que está acontecendo, a essa demora que o Sport teve em mais de 2 meses atrás de um volante e sem ter essas peças aí. Não é que não pudesse demorar para trazer um Sérgio Oliveira, um Christian Rivera, que, como a gente vai falar mais à frente, são nomes de um patamar para o que a gente, em 4 décadas que a gente acompanha futebol, talvez pouco a gente tenha visto de contratações desse peso e juntas, chegando ao Sport no mesmo dia praticamente.
Então, talvez em 40 anos, eu tenho 44, tu por nessa faixa também, farei 45, talvez eu nunca tenha visto duas contratações do quilate do que esses caras têm no futebol internacional, chegando um atrás do outro, de um dia para o outro, numa temporada para o Sport. Então, são contratações muito significativas, que podem jogar realmente o patamar do Sport para este Campeonato Brasileiro, a depender das peças que são necessárias chegar, mais acima. Mas poderia-se ter, por segurança, outros volantes já na casa. Um Baralhas, né? Que quicou ali entre o Ceará e o Vitória, né? E isso não precisava ser um grande volante, mas você precisava ter, até numericamente, um volante. Você precisava ter um cara para estar, talvez, fazendo menos estrago em alguns jogos. E não é querendo cobrar de Zé Lucas, mas é um menino que tem 16 anos e que jogou boas partidas. Talvez o clássico contra o Náutico ele tenha sido um pouquinho mais abaixo, mas que não foi mal. Não foi mal. Porque vinha fazendo excelentes partidas. Mas até nisso, veja a sorte que o Sport teve. O Sport conseguiu achar, diante de um caos para aquela posição, alguém. Porque senão, talvez a gente tivesse tendo que sustentar aquela estreia do Sport com o Tito Ortiz. Esse é um ponto fundamental. O caos e os danos foram atenuados por conta de uma exceção de exceção, viu? Eu vou até chamar de fenômeno que aconteceu. Isso. Um fenômeno que Zé Lucas se transformou em um mês. Isso. Detalhe, escrevendo certo por linhas tortas, o Sport turbinou um ativo seu de forma incrível. Se lá atrás a gente soubesse que você esperaria até o dia 17 de fevereiro por 2 volantes do peso de Christian Rivera e Sérgio Oliveira, e nesse tempo você vai ter um garoto de 16 anos que vai se supervalorizar, que vai virar 50 milhões tudo, em um mês. Aí eu assinaria. Mesmo com as derrotas que o Sport teve, mesmo com os danos que o Sport teve, que não passam diretamente por não ter um volante. Indiretamente, talvez. De encaixe de time, indiretamente, talvez. Mas diretamente, não. Zé Lucas não foi um problema em nenhum dos jogos que o Sport foi derrotado, né? Nos 3 jogos. Mas precisava essa peça, como é Christian Rivera, e como seriam outros volantes mais calejados da função, de dar uma sustentação, porque o que a gente já escutou de Pepa algumas vezes, de modelo de jogo, que ele destacou de como ele queria, ele dá muita ênfase no papel desses 5. É uma peça muito crucial como pilar de sustentação. Então, não tem como você, por mais críticas que a gente faça, e lógico que eu, na minha visão, era para esse time já ter evoluído mais, mas não tem como você observar e não dizer que, meu amigo, o cara estava sem a peça principal do alicerce do que ele enxerga para o time dele. E ele declarou isso, né, naquela entrevista a Beto Lago, né? Que ele falou: isso, exatamente. Meu time ele é estruturado sempre com o goleiro, 2 zagueiros, o primeiro volante e o centroavante. Os outros 6 jogadores, eles são de flutuação. Então ele precisava de Christian Rivera. Ele precisava de um 5. Tá? Isso, exatamente. E até, como eu vou falar e vou repetir, Cauê, a gente diz, o Sport tinha ali peças. Fabrício é volante. Veja, Fabrício é volante e não é. De muitos segundos volantes que a gente já viu, ele é um dos que menos guarda posição. Fred, tanto que quando precisou fazer na estreia foi com o Tito Ortiz. Isso. Não foi Fabrício. Exatamente. Quando precisou, em momentos do jogo, que ele não tinha ali Zé Lucas, mas precisou de um cara... Foi Johan. Um passe, foi Johan. Então ele precisou tirar 2 caras que têm, por características, função de 10 de início de carreira, para transformar os caras em primeiro volantes. Isso, porque Fabrício... Isso perfeito, cara. Isso mostra o quão distante Fabrício tá de se adaptar a ser um jogador preso de primeiro volante. Isso. Né? O grande trunfo de Fabrício no futebol é a flutuação total dele, a capacidade de penetração, de estar onde a ação do jogo está. Mas ele é quase um cara livre de tática dentro de campo. Isso. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Eu, Fred, não chamo o Fabrício de volante. Eu acho o Fabrício um elemento solto ali no elenco. Agora, volante, ele não é nem segundo volante. Como o Johan também não é. O segundo volante que chegou tá aí.
Sérgio Oliveira. O E Sport que é um agora tem médio primeiro volante. e um segundo E que é volante. e que é um médio volante. É um cara que jogou também muito de meia, mas que tem essa capacidade de jogar de segundo volante, até porque o futebol internacional, futebol europeu, a função de volante se transformou muito na última década. Então, até essa questão de primeiro, segundo volante e o meia, até por conta daquele futebol do espanhol, né? Do campeonato espanhol, Barcelona, aquele time do Barcelona que você não tinha. Tinha Busquets que ainda guardava um pouco de posição, mas era um time que girava muito, rodava muito. E aí tem o DNA que Guardiola foi transformando em vários outros times e muitos treinadores tentando copiar. Então, muitas vezes, a figura do volante se transformou em três meias. Três meias que têm algum poder de armação, que têm capacidade também de marcação e de ocupação de espaço, porque muitas vezes é melhor você ter três caras que saibam compor um time muito bem ajustado, que foi até uma pergunta que uma pessoa no Twitter me perguntou, no X perguntou pro Cauê, mas esse time desta maneira, somente com Rivera, não vai ser um time fraco em marcação? Veja, isso não quer dizer que seja fraco em marcação. Quando você tem um time muito, muito agrupado, um time treinado, organizado e agrupado, você sabe fechar espaços. Você consegue fechar espaços. Então, mais do que um time marcador, que com 3 zagueiros, mais 3 volantes, o efeito é muito maior quando você tem um time organizado, compactado, que fecha os espaços. E isso dá um sentido, dá uma conotação com efeito de marcação muito maior do que, às vezes, você ter 3 zagueiros, 3 volantes e seja um time desorganizado. Perfeito, Cauê. A gente vai analisar individualmente as chegadas de Sérgio e de Christian. Mas antes dessa análise individual deles, Cauê, eu queria debater um ponto com você que a gente até conversou nos bastidores mais cedo. Sim. E é sobre a diferença que será, e todo mundo sabe disso, mas gosta de esquecer. A gente também esquece. A completa diferença que é o Sport protagonista no Campeonato Pernambucano, na primeira fase da Copa do Nordeste, nas primeiras rodadas da Copa do Brasil, do Sport a partir de 29 de março. Quando vai para o Morumbi enfrentar o São Paulo, depois pega o Palmeiras. Sim. Aqui, muda completamente a característica de jogo, muda as demandas, muda os jogadores necessários. E você estava lembrando, Cauê, de como foi o trabalho de Pepa no Cruzeiro, que respondeu muito melhor quando precisou ser um time mais defensivo, mais estruturado em saídas rápidas de contra-ataque. Isso ficou muito claro na passagem dele do Cruzeiro na Série A, né, Cauê? Isso, Fred, porque era um time... tentar lembrar, contextualizar como era o Cruzeiro quando o Pepa estava por lá, né? Foi o primeiro ano de Cruzeiro ali na volta do Cruzeiro à Série A. Era um time ainda, eu acho que naquele processo com o Ronaldo Fenômeno, ainda era, com certeza. Então era um time que o Ronaldo não foi aquela SAF do Botafogo que injetou dinheiro. Jogou dinheiro. O Ronaldo foi uma SAF muito pensando num desenvolvimento sustentável, vamos colocar como esse termo, de tentar botar a partir do momento que você conseguisse extrair do clube financeiramente, para esse time se retroalimentar. Você gera receita e vai colocando. E aí, queira ou não, o time do Cruzeiro, para a própria história do Cruzeiro, é um time mais, vamos dizer, humilde, vamos dizer assim. Com algumas peças de nome maior, mas era um time que, no geral, era um time muito mais operário do que a gente vê esse time de hoje em dia do Cruzeiro, com estrelas, com contratações de dezenas de milhões. E Pepa, logo que ele chega, ele consegue se encaixa, depois de que ele teve uma dificuldade na estreia contra o Náutico, na Copa do Brasil, que teve muita dificuldade, estreia num jogo aqui, no Recife contra o Náutico, e depois consegue a classificação no finalzinho lá em Minas. Mas ele consegue no Brasileiro, quando começa o Brasileiro, um encaixe que faz com que o Cruzeiro pule casas na classificação que talvez não fossem nem imaginadas. E cria até uma surpresa interna no clube. E às vezes, quando você cria expectativas que você não tem, as cobranças também começam a acontecer. Só que aí, com o passar do tempo,
aquele time do Cruzeiro, que era um time mais reativo e que os times agrediam porque enxergavam o Cruzeiro como uma equipe inferior tecnicamente a elas, começaram a ver o Cruzeiro mais em cima e enxergar qual era o modelo de jogo de Pepa. Então, se o modelo de jogo do Cruzeiro que vinha dando certo era um modelo de jogo de ser atacado e roubar a bola e sair em velocidade, para que nesse jogo de xadrez de técnicos que estudam muito os seus rivais, para que eu vou cair nesse jogo? E aí o Cruzeiro começou a sofrer um pouco, porque aí alguns clubes começaram a fazer o jogo não pelo seu time, mas pelo que o Cruzeiro tinha de mais forte. E Pepa começou a ter certa dificuldade. Essa também foi até uma leitura de um comentarista de Minas, uma vez que eu já escutei ele dizendo na época, quando ele estava para vir para o esporte, quando perguntaram a ele quais foram as dificuldades que Pepa teve lá no Cruzeiro, que fizeram com que ele tivesse uma sessão muito grande e que é lembrado até hoje como uma opção de futuro treinador lá em algumas ocasiões quando cai um treinador, mas que os resultados depois afundaram. Ele teve uma sequência, acho que de 7 jogos sem ganhar, somando acho que umas 5 derrotas e uns 2 empates. Então foi muito dentro dessa mudança de jogo que foi necessária e ele não conseguiu dar essa resposta. Ele não conseguiu adaptar o time para isso. E hoje ele precisa, no esporte, na condição que o esporte joga as competições de primeiro trimestre, ser protagonista. Só que talvez para o brasileiro a gente tenha essa mudança. Porque talvez para o brasileiro o esporte jogue dentro dessa lógica, que seja uma lógica, sobretudo jogos fora de casa, dentro dessa lógica que talvez Pepa tenha seu forte maior no DNA dele, que pegue mais o DNA dele, que seja um time que fique talvez uma linha mais baixa e que saiba roubar e contra-atacar muito rápido, e com peças fortes, com jogadores altos, que é a linha de montagem que a gente enxerga muito, que você visualiza muito no esporte. Os dois jogadores que chegaram de ontem para hoje, tanto o Christian Rivera como o Sérgio Oliveira, são 2 jogadores de 1,85 m, mais de 1,80 m. Então você vê o perfil que os jogadores que o esporte está tentando sempre trazer. O zagueiro português foi assim, o zagueiro que vem do Red Bull Bragantino, alguns dos outros jogadores que vieram, Carlos Alberto, atacante, é um jogador de mais de 1,80 m, Marcos Alexandre é um lateral de mais de 1,80 m. Então você vê que dentro da composição, em geral, o esporte se preocupou muito nessa questão de força física, de ter esses jogadores de força, de altura corporal, para talvez ter um poder a mais de composição, compreensão física, e dar, lógico, marcação e agressividade na bola, para que tenha esse poder de roubar e atacar com muita força. Perfeito, Cauê. Eu acho que essa é uma leitura muito necessária que a gente tem que ter, inclusive nesse momento, porque, queira ou não, o esporte frustra expectativas no começo da temporada, não tem nenhum dano ainda irreversível, né? Ficou numa situação de pressão em relação à vaga na Copa do Brasil do estadual, mas está fazendo sua parte na Copa do Nordeste. O jogo contra o Fortaleza acaba sendo até equalizado pela derrota do Fortaleza para o Altos, então está tudo embaralhado ali no grupo A. Dá para o esporte contornar os erros que cometeu até aqui, e eu acho fundamental que a torcida não se deixe cair nessa armadilha desse discurso de porra, se tá perdendo pro Náutico, como é que vai pegar o São Paulo daqui a um mês? Como é que vai aguentar jogar contra o Flamengo? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre se complicou com o Náutico, com Santa Cruz, com times do interior. Me preocupa muito mais desempenho do que resultado, Fred. Eu também. E depois chega na Série A e vai se adaptando. Às vezes começa bem, às vezes vai se adaptando na jornada. Foram poucas as vezes, Cauê. Poucas, eu acho que uma vez, na verdade, que o esporte foi um rebaixado sem luta. Um rebaixado incapaz de disputar a Série A. O esporte tem alguns rebaixamentos nas costas, mas sempre fazendo conta, disputando ponto a ponto. Na minha cabeça aqui tem um rebaixamento que ficou mais tem desgarrado. um ali na década de 90, um nos anos 2000, aquele de Wagner Mancini. Não tem, o normal é disputar o campeonato. Tá? Se esses jogadores, né, se Sérgio Oliveira, se Christian
Christian Rivera, dão corpo ao esporte para pensar em mais? No papel, dão. São reforços que O poderiam estar esporte chegando... hipotético, sim. O esporte hipotético, você começa a imaginar coisas Se é o boas. São Paulo que anuncia Christian Rivera hoje, era absolutamente normal. Se é o Santos, se é o Atlético Mineiro, se é o Grêmio que anuncia Sérgio Oliveira, se é o Inter, a gente trataria como reforços naturais para esses clubes. Teriam menos impacto do que tem para o esporte. Eu cheguei a ver gente escrevendo no Twitter, Cauê, que são as 2 maiores contratações da história do esporte. Não duvido. Não Talvez duvido. sejam, né? Talvez financeiramente, Christian Rivera, acho que quase com certeza, a gente não sabe nem os valores, mas pelo Isso. que vinha sendo conjeitado, provavelmente é a maior negociação da história do esporte. Sérgio Oliveira, pela história que ele tem, é um cara que jogou de Seleção Portugal, Liga dos Campeões. Eu até brinquei quando o nome dele começou a ser mais ventilado, que é o cara que você poderia dar 87. Deu 87 para ele. Isso. Até uma questão de marketing, até alguns torcedores dizem, pô, mas qual é a empatia que ele tem com o esporte, com a história do esporte? Meu amigo, às vezes você tem que utilizar dessas coisas até para ganhar dinheiro, vender camisa. Exatamente. Ele é uma Diego Souza contratação chegou em muito fora da 87. curva. Ele não virou 87, não. Ele chegou em 87. Exato. É uma contratação muito fora da curva. Sérgio Oliveira. Por Então mais vamos que você... começar por ele, Cauê. Sim, Vamos dar uma pronto. detalhada. Vamos aproveitar, né, para dar uma detalhada Sim. em Sérgio Oliveira. Por mais que você tenha uma interrogação de Sérgio Oliveira sobretudo a última temporada na Grécia, no Olympiacos, Isso. que não foi uma temporada boa, e ele vinha de uma temporada, vamos dizer, de razoável ali no Galatasaray anterior. Mas a primeira dele no Galatasaray, há 3 temporadas atrás, vamos dizer assim, foi uma temporada muito boa. 2,5, né? 2,5. 2,5. A anterior, Roma, Porto, foram temporadas boas, muito boas no Porto em 2021, eu acho. Não, muito 21 bem. ele foi muito bem no Porto, né? Isso, É a temporada exatamente. que ele tem mais jogos das últimas. Ele tem 48 jogos e um número assustador, porque é um volante, tá? 20 gols na temporada 20 e 21. Mas é tá? isso, ele jogava mais avançado nessa linha de meio de campo, Nessa entendeu? época, né? Isso. Ele tem Jogou essa capacidade de jogar nessa- de terceiro e segundo. Perfeito. Ele jogou a Euro de 2021, tá? Isso. Justamente por conta dessa Então, desse é uma desempenho do contratação. É uma contratação, Fred. Voltando à questão das maiores, talvez, e a gente não era nascido, mas pelo que dizem as pessoas mais velhas, que quando o Sport trouxe um meio uruguaio lá nos anos 50 para 60, Raul Bittencourt, que é tido como um dos maiores jogadores da história do Sport, é um cara que tinha disputado essa Copa do Mundo. Então, assim, na época também foi algo, mas é um outro futebol. Não é o futebol dele. É outro futebol. Onde coisas Cássio talvez fala de fossem mais Dadá, fáceis. que chegou também. Dadá né? Maravilha, também as pessoas Pouco dizem que Dadá depois vem ainda no auge. Isso. De Éder, logo pouco depois da Éder, Copa de 82. Na né? Copa de 82, não me lembro se jogou 86. Eu acho Ele jogou 86. Eu acho que ele jogou. Que ele veio pro Sport de É. 86 para 87 ali, né? Isso. Mas acho que ele foi convocado na de 82. De 82. Mas tinha ainda... Era um cara que não tinha saído do auge, vamos dizer assim. Não, isso. E são Veja só, pouquíssimos. Éder, anos depois, foi campeão com o Atlético Mineiro, pô. Isso. Ponta esquerda, mais velho, já Isso, acho que 35 isso. anos, mas Anos com aquela 90 ainda. petardo na esquerda, que É. assim, meu amigo. Até, Fred, antes de entrar mais esmiuçar em Sérgio Oliveira, foi até um ponto que eu coloquei hoje no X, que a contratação, sobretudo de Rivera, meio que subverte um pouco do que a gente, com nossas faixas de 40 anos, de 4 décadas vivenciando futebol, subverte um pouco a lógica das grandes contratações, vamos dizer assim, badaladas do esporte nesse tempo, nesse período. Porque o esporte, os nomes badalados, famosinhos que chegam ao esporte, na maioria das vezes eram jogadores em baixa na carreira, em trajetórias descendentes, e que o esporte sempre colocou e o torcedor gostou disso, né? Pô, aqui a gente recupera. Foi André, foi assim, exatamente. Diego Souza, a gente recupera, como se fosse um spa de recuperação de jogador Isso, que isso. o Funcionou sol por algum daqui, as tempo, praias funcionou daqui, por algum exato. tempo, As praias, o sol daqui transformam qualquer jogador.
Calou Playa de dólares. O cara, exato. Pouco dólares na época, Na época mais sol do que poucos. praia. E de alguma forma conseguia que esses caras retomassem as carreiras deles, alguns, e tivesse um efeito imediato dentro do campo com resultado. Sim. Só que hoje, essa contratação ou jogadores em fim de carreira, como foi Michel Bastos, já, Sim, cara sim, que veio do sim. Copa do Mundo, mas no final que não deu nada. Só que hoje, e aí, talvez mais do que Sérgio Oliveira, que tem essas duas últimas temporadas um pouco de senão. Sérgio Mas Oliveira, a gente pode ter, Cauê, pra fechar Sérgio Oliveira, a gente é um jogador bastante conhecido, todo mundo Sim. tem uma noção dele. A gente pode dizer que ele viveu o auge há 4 temporadas. Isso. Mas o auge que ele viveu há 4 temporadas É um auge, muito auge. É muito auge, é muito É absurdo. muito auge. É muito Pro auge, patamar do é. esporte, é muito auge. Exatamente. É muito auge você imaginar que esse cara hoje tá aqui, entendeu? Exatamente. Mas a gente pode usar o Roma e Galatasaray como temporadas boas. Boas. Há 2 anos, A pô. temporada dele, reserva no Galatasaray 23, 24, não é uma temporada horrível. É uma Isso. temporada que ele perdeu espaço. E acontece por várias coisas. A gente vê como. Pronto, o volante que o Sport estava negociando até então, Portidia, foi um titular absoluto no time do Tajeres no ano passado. E esse ano perdeu posição porque o treinador mudou o esquema de jogo e ele não estava se adaptando. Isso acontece, perfeito. Acontece. E nem por isso você pode demonizar e achar que é uma péssima contratação, que o cara estava em baixa. Aí o do AEK, do Olympiacos, aí você já coloca um pé assim. Mas não é um tempo longo, e ele não é um cara de 35, 36 anos ali pra cima, que você... 32 ainda, né? Exato, não é um Muito cara que novo, você cara. coloque como a queda foi por questões implicitamente físicas. Não Isso. tem como a gente cravar, a gente vai precisar ver. Agora... E ele chegou no Sim, Olympiacos no meio do ano sim. passado como grande reforço, tá? um grande reforço, exato. Ele chega com status de grande jogador no Olympiacos. Isso. Ou seja, em julho... Não era refugo, ele não era refugo. Não é refugo. Ele chega... Veja só, ele não é mais um jogador para Porto, do Porto para cima. Ele não é mais Sim. jogador para Napoli, ele não é mais jogador para Bayern de Munique, para Bayern Leverkusen. Mas para Agora, times médios de campeonatos europeus, Total. eu acho que caberia, porque o Olympiacos, por mais que alguém possa olhar e achar, pô, mas é um futebol periférico, mas o Olympiacos é um clube rico, Isso. que nem o Panathinaikos da Grécia, até o próprio EK, que tem dinheiro para fazer volume de contratações, que nem o futebol turco, Galatasaray, Beşiktaş e o Fenerbahçe. São clubes que têm potencial econômico para tirar peças de nomes consagrados do futebol europeu Eles que são os está um pouco maiores de dos seus baixa. países, que são países que têm Isso. ligas ok. Ok, exato. Que eles que são super ricos. que é mais fácil comparar com a nossa do que com a Premier League, né? Sim, o Galatasaray tira jogador do Flamengo, por exemplo. Exatamente. Vocês vendem super times, o Galatasaray tira. O Galatasaray quiser, vem aqui, bota dinheiro e leva do Palmeiras. Os Isso. caras têm esse potencial econômico. Perfeito, Cauê. E Rivera é outra história, né? É jogador que vive seu maior momento, exatamente, seu que é auge, o né? ponto que eu ia entrar, que o esporte trouxe um cara que tá dentro de uma idade ainda que a gente considera auge de futebol, ali pelos seus 29 anos. Tanto que o contrato é até 2028. Eu acho que ainda são 3 com mais um de... Eu acho que metas, alguma coisa que possa se transformar em 4. 75% dos direitos adquiridos. Não se tem um valor ainda, mas... Bem capaz de não terem comprado os 25 do Deportivo Cali. Pra não dar mais problema. Acho que pode ter sido isso. Ó, resolve só com o Tijuana. Depois do Deportivo Cali a gente se vira, meu amigo. Exatamente. Pra chegar Mas logo. Os valores ainda não tem, tá? Esses detalhes foram na matéria do GE, de Camila Souza. Esse Mas detalhamento do contrato. É tanto um percentual quanto jogador tempo de contrato. que eu tava usando aquele termo, subverte o que a gente viu na grande, esmagadora maioria das vezes aqui, porque é um jogador com idade ainda de potencial gigante, de dar retorno e desempenho. É um cara de qualidade técnica para a posição dele dentro do futebol latino-americano, e aí colocando o mexicano, que é um futebol muito rico. É um cara que você está trazendo futebol mexicano que tira jogador do futebol brasileiro, que jogador grande de futebol brasileiro também. Tanto que o Rodrigo Dourado, que chegou a jogar na seleção brasileira, tá lá.
Eles têm uma capacidade de financeira de tirar, muitas vezes, os bons jogadores do futebol argentino. É porque a gente não sente tanto, porque eles miram muito o futebol argentino, futebol colombiano. Então termina que o futebol brasileiro é menos afetado por esse poder econômico do mexicano. E também porque o futebol brasileiro hoje em dia subiu um patamar financeiro que hoje o próprio esporte está fazendo, esses investimentos. Eu acho que 2025 marca se havia alguma dúvida, o futebol brasileiro hoje é capaz de suplantar mas o América do México é um clube de potencial gigante financeiro. Então não tem como você chegar, olhar, vou tirar um cara do futebol mexicano fazendo uma graça. Você não vai fazer uma graça. Tanto que o Sport teve dificuldade de trazer o jogador. Não foi, o Tijuana não é dos top 3 do futebol mexicano, e mesmo assim o Sport teve dificuldade e está botando provavelmente uma grana muito alta para trazer o jogador. E entra dentro dessa equação que eu estava dizendo de como o Sport está subvertendo esse seu histórico de trazer jogadores badalados mais velhos, porque é um cara em idade boa, o cara que estava em ascensão na sua carreira, você vê o desempenho dele. Ele, no ano passado, que para mim talvez seja o melhor ano da carreira dele, ele conseguiu ter, em média, 13 recuperações de bola em 90 minutos. Isso se você for colocar para o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro no ano passado, está entre os top dos caras que roubam bola. E não é uma curva de exceção. Se você pegar os últimos 5, 6 anos dele, quando é baixo a média dele, que mais ou menos esse ano estava por aí, era de 9 roubadas por 90 minutos. Então é um número muito significativo. E é um número significativo para um cara que não é apenas roubador de bola. É um cara que tem qualidade técnica para pisar na bola, girar e sair. É um cara que era o capitão do time, era um cara que tinha uma ascensão com o torcedor, que quando você entra na página do Tijuana, tem um agradecimento do clube pela passagem dele. É um cara que tem 6 anos ali de futebol mexicano. Então é um jogador que você está trazendo o cara para chegar e para jogar e sem interrogações. E com sede, né, Cauê, ainda na carreira. Com sede. Talvez até de seleção colombiana. Exatamente. Que foi um cara que não esteve por lá. Então talvez ele enxergue o futebol brasileiro como uma vitrine para ele estar, já que Portilla, que era o companheiro dele e amigo do Tadjeres, começou a ter essa passagem. Porque muitas vezes talvez o futebol argentino seja mais fácil de você acompanhar, o futebol brasileiro seja mais fácil de acompanhar no radar, por mais que o futebol mexicano seja muito atrativo financeiramente e todo mundo olhe. Mas ele vai se colocar num protagonismo, por mais que o Sport não seja dos clubes que entram no brasileiro com esse protagonismo, mas ele sabe que pode ser um trampolim dele, não só dentro do futebol brasileiro, mas para a própria seleção brasileira. Então, a contratação Europa, né, de... Exatamente. Para a seleção colombiana. Então, é uma contratação que é muito fora da curva positiva para o Sport, pela qualidade que ele vai dar ao time. Última pergunta, Cauê. Precisa vir mais? Precisa. Porque, queira ou não, a gente tem ainda... O Sport tem essa lacuna ali de primeiro volante. Não precisa ter esse gasto, não precisa talvez ter esse desespero financeiro que foi necessário ter diante da janela batendo aí a porta e querendo já fechar, mas precisa ter. Se Portilla é um jogador caro para se trazer, mas você vai ter que trazer um jogador reserva para ser utilizado. O que Rivera contribui muito é que é um cara que não tem um histórico de cartões amarelos, que é muito bom. Ele é aquele cara que às vezes... Posição, né? 10 passa... Tem o histórico dele, eu acho que deste ano, se eu não me engano, era de 2, 3 cartões em 20 jogos. Era uma coisa assim, para primeiro volante, muito bom. Pelo amor de Deus. A gente viu o Tito leva aqui 3 sofrendo. a cada 5. Apesar que esse ano parece dar uma melhoradinha, né? Parece que... Deu. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas deixa eu começar volante, a ter que dar uns pontapés para parar a jogada. As porradinhas. Mas para uma posição de volante, é um número substancial assim, de otimismo. Mas você precisa ter, porque você precisa rodar. E até dessa dinâmica do próprio Pepa, que ele já indicou, de ter essa rodagem, de dar fôlego para os caras. Então você precisa ter esse outro volante. Porque mesmo tendo o Zé Lucas aí na agulha, a gente não vai ter Zé Lucas, o Sport não vai ter Zé Lucas para o início do Campeonato Brasileiro, provavelmente ele vai estar no Sul-Americano.
Então e vai ter o desgaste físico do próprio jogador, ele vai estar jogando no patamar Isso. superior de um brasileiro e que talvez seja exigido mais dele, e ele sinta também. Esse ano tem os amistosos, o Sul-Americano e a Copa do Mundo. Exatamente. Então, assim, tem que pensar que esse jogador, e o Sport não pode abrir mão dele convocado e pedir para não ir. Todas as vezes que ele for convocado, tem que ceder. Tem que mandar, porque... Como fez com o Pedro Lima, inclusive. Isso, mais do que tudo, é o Sport expondo a sua marca internacionalmente. Nesses campeonatos, vai estar todo mundo, os caras top de scout no mundo, dos grandes clubes mundiais, se não estão presentes, estão mandando alguém. Tá olhando. Exatamente. E a turma olhar e, meu amigo, esse cara... esse cara já tá no radar. O que aconteceu com o Pedro Lima. E esse cara já tá no radar. Não, Cauê. Já vai gente no Sul-Americano para vê-lo jogar. Para olhar em loco quem é esse menino que de 16 anos só tem montagem. É um clube de Série A e que joga Sim. com um menino de 16 anos titular. De É o que 16 o próprio anos. Vojvoda falou. O Vojvoda disse, Isso. olha só, alertou o time quando chegou do Fortaleza. Tem que ver aí, porque para estar jogando... Eu não vi nada, mas 16 anos jogando no profissional titular, meu amigo. Alguém veja, viu? Alguém marca esse menino. É isso. Então você não pode abrir mão de solidificar sua marca para se tornar num futuro uma referência da turma olhar, é do Sport. Bota dinheiro. Pode botar dinheiro que a gente sabe que lá revela. E não ficar mirrando, perigando para contratar jogador do Sport por 2 milhões, 3 milhões. É isso, tá? Fechando aqui então esse vídeo, se tivermos novidades, gravaremos outro vídeo, falaremos dos temas em nossas lives, tá? Mas tem um ponto aqui que eu vou fechar esse vídeo, dependendo de quando você esteja vendo, é um ponto chave agora. Pouco tempo para ter Christian Rivera e Sérgio Oliveira jogando a reta final do estadual, tá? O prazo de inscrição do Campeonato Pernambucano se encerra no fim da quarta-feira. Você deve estar vendo esse vídeo na segunda, na terça. O Sport tem que conseguir acelerar muito. O Ministério do Trabalho aí todo agindo para trâmite poder, porque é jogador estrangeiro, né? Os dois são estrangeiros, então precisa ter a validação da possibilidade deles trabalharem no Brasil, né? Para que saia no bid e que o Sport possa contar com eles. Quarta de final, semifinal. Quarta de final acho que nenhum dos dois consegue, até por questão física. A Rivera tinha uma pequena Mas Rivera lesão. tava jogando, mas já tava jogando. Voltou, deu assistência, exatamente. Jogou Foi, já tava jogando. Eu cheguei a assistir até um jogo dele contra que eles perderam até pro outro time, que era, eu acho que era Ticarito Hernandes, que tava como treinador, assistente do outro time. O Chivas, acho que foi contra o Chivas. Que ele jogou, o time perdeu, mas ele tava presente. Deu até uma assistência, eu li aqui na reportagem de Camila. Então é isso, tá? Pouco tempo para jogar Pernambucano. Se não conseguir, ok, tem até o dia 28 de fevereiro para fechar a janela que começa a Série A. Então, resta também aí 10 dias para contratar o que falta contratar. Talvez, mais um volante com certeza absoluta. Com certeza, e um zagueiro. Não dá para se esquivar disso. Quer dizer, talvez... O brasileiro, pro pernambucano aguenta. Da falha de Antônio Carlos ali pode ter gerado. Sem contar Lucas Cunha, né, Cauê? Sim. Mas eu não levo muita... É um rebatedor. É um zagueiro rebatedor. Ele já estava lá na ilha. Esse já vai estar... Mas você conta com mais um também, né? Conto com mais um. Porque é um jogador rebatedor. É um jogador que não dá para confiar. É um estilo de jogo que o Sport vai continuar sofrendo muito na saída de bola se ele jogar. Se ele estiver em campo. E João Silva, eu não conheço. Eu realmente estou pedindo a Pai do Céu para que seja um bom jogador. Exatamente. Porque senão vai ser difícil. Mais um ponta, Cauê, para fechar? Veja, Fred, eu acho necessário, mas não vou cobrar. Não, ok. Eu não vou cobrar porque já tem muito jogador. E tem eu acho que tem que focar aquela nessas... dinâmica de Lucas Lima também cair pela ponta, que ele não vai abandonar na Série A. Pelo contrário. Eu acho que não contrataram, que era o que eu queria, um atacante, aquele atacante que confronta. Como chegou Rivera e Sérgio Oliveira, você dissesse, meu amigo, esse é o cara. Esse é titular. Se esse cara jogar o que sempre jogou, é titular absoluto. O Sport gastou em Carlos Alberto um valor que era para ser alguém assim. Não é. Então o Sport vai ter que parar para ver e fazer IP para tentar. Tem muito jogador para ali. Mas nenhum jogador definidor, nenhum jogador que você... E eu não acho que agora, depois de tantos investimentos,
e com focos talvez em recompor mais um volante, mais um zagueiro, e até o olhar assim para goleiro, se o momento de atacante, eu acho que talvez seja esperar um pouquinho mais essa do atacante, mas estar atento à janela do meio do ano. Acho que a janela do meio do ano, o desempenho do Sport durante a temporada vai ser necessário para enxergar. Será que é preciso mais um 9? Será que vai ser preciso mais um atacante de lado? Será que vai ser necessário mais um goleiro? Laterais? Eu acho que agora é esperar. Não tem muito mais o que fazer, até pelo curto prazo de tempo. Conversaremos mais sobre isso, com certeza, aí ao longo da semana. Grande abraço, Cauê. Vamos embora. Tem mais vídeos chegando aqui no nosso feed. Galera, se inscreve, curte. Importante vocês fazerem isso para ajudar o YouTube a identificar o perfil do nosso conteúdo, o perfil do nosso público e o algoritmo. Multiplicar a distribuição aqui do 45 minutos. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.